Bom, eu não consigo pensar na eleição passada, de 2018, e lembrar dos vices, dos candidatos a vice. Claro que se a gente pensar um pouquinho, a gente vai lembrar, o Alckmin tinha a Ana Amélia, o Haddad tinha a Manuela Dávila, mas, vamos combinar, não foi a eleição dos vices. Ninguém estava nem aí para os vices. Pouco importava quem era o nome a vice, não mudou nada. Ninguém deixou de votar no Alckmin porque era a Ana Amélia. Talvez, se lembrassem da Ana Amélia, até votassem um pouquinho mais no Alckmin. Deixaram de votar no Alckmin porque não queriam o Alckmin. Simples assim, né? Ou o Haddad foi para o segundo turno porque tinha a Manuela Dávila. A Manuela Dávila tem essa força toda. Quem era o candidato a vice nas últimas eleições que a gente lembra? Vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. E aí é interessante porque nessa eleição de agora, o debate do vice está aparecendo com um destaque maior. Por quê? Porque o Lula fez um convite, ou está ensaiando, ou está conversando para construir uma chapa que talvez tenha como desfecho uma dupla absolutamente improvável, que seria Lula e Alckmin. Aí a gente olha para o vice. Não tem como, né? Na última eleição, o presidente Bolsonaro ensaiou colocar como vice o príncipe, né, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e 24 horas antes do registro final, chegou a registrar no TSE o nome dele e do príncipe. Aí apareceu um dossiê, ele estava em dúvida entre a Janaína Pascoal, estava em dúvida se colocava o Magno Malta, se colocava o Mourão. Chegou a avisar o Levi Fidelix, falecido, Levi Fidelix, de que o Mourão não seria mais o candidato a vice, seria o príncipe. Enfim, aí na última hora, depois desse dossiê que ele recebeu de alguém lá, resolveu colocar o Mourão. Então o Mourão virou vice por acaso, e ninguém votou no Bolsonaro por causa do Mourão. Ninguém votou no Mourão. Não é que foi uma coisa estratégica, vamos pegar o Mourão porque é um general e eu sou apenas um capitão, e aí sendo um capitão eu mostro que eu tenho o apoio dos generais. Não, ia ser o príncipe, e ele não queria ter o apoio dos príncipes, até porque não tem príncipe no Brasil, de forma que foi meio por acaso. Só que nessa eleição agora vem de novo a discussão do vice, com o Lula, que, aliás, é o responsável por provocar discussões com o vice. E é interessante a gente lembrar isso. O Lula, em 1998, depois de ter disputado 2 eleições presidenciais fracassadas, a de 89 e a de 94, a de 89 ele passou para o segundo turno por 500 mil votos. E aí ele ficou à frente do Leonel Brizola, por 500 mil votos. A de 94 não teve segundo turno. E a de 98 também não teve segundo turno, mas quando ele se organizou para o primeiro turno da eleição de 98, ele veio com um vice que era o Brizola. Então, já ali tentaram uma segunda via, das esquerdas, pegando o camarada que em 89 quase passou para o segundo turno no lugar dele. E muitos observadores da política dizem que seria uma outra eleição, óbvio que seria uma outra eleição, se o Brizola tivesse passado, até porque se você contar a história de novo, trocando os personagens, é evidente que a história é diferente, mas que as chances de vitória do candidato Fernando Collor seriam menores se o candidato para o segundo turno, em vez do Lula, fosse o Brizola. O fato é que, em 94, quando o Brizola também disputou a eleição, ele ficou lá para trás, ficou atrás do Enéas, né? Então o Brizola viu que em 98 não ia ter muita chance, começou a propor uma chapa com o Lula falou, vamos fazer aqui uma dobradinha poderosa, unindo as esquerdas, e ali veio a primeira vez que um vice, vamos pegar o vice Brizola, e virou uma chapa Lula-Brizola. Foi uma experiência que não deu certo, não funcionou. Aí em 2002, ele pegou um vice, fez também a carta ao povo brasileiro, mas pegou um vice liberal, José de Alencar. E aí a experiência funcionou, porque ele precisava mostrar, em 2002,
que ele não era o radical de 98, não era o radical de 94 e principalmente o radical de 89, que falava em socialização do sistema financeiro. Ou seja, ele falava em estatizar o sistema financeiro. Lula chegou a defender em 89 a estatização do sistema financeiro, para em 2002 ser um candidato da Carta ao Povo Brasileiro, e levou o José de Alencar do PL do Jair Bolsonaro agora. Do PL do Jair Bolsonaro. Estava com o Lula. José de Alencar, que foi fundamental para pavimentar a vitória do Lula em 2002. Então o Lula teve duas experiências chamando vices estratégicos. O Brizola, não deu certo. Outro, o Zé de Alencar, foi um sucesso. Está 1-1 na matemática dele. E aí ele vai nessas conversas com o Alckmin. Compor uma chapa com um vice forte, a Dilma também fez, ao chamar o Michel Temer. Mas naquela ocasião, ela queria os 5 minutos de televisão que o MDB podia dar, o PMDB na época podia dar a ela. Foi muito importante. Então ela ganhou 5 minutos. Fundamental. E agora, nessa eleição, então, fica essa discussão. Se o objetivo é construir uma terceira via, e o Lula está vendo que tem uma discussão sobre terceira via, e se por acaso construírem um caminho pela terceira via, ele tem chance de ser derrotado num eventual segundo turno contra essa eventual terceira via. Por enquanto, ele olha para o Bolsonaro e acha que vai ganhar do Bolsonaro. O Bolsonaro olha para ele e acha que vai ganhar dele. E a turma da terceira via está ali naquela confusão que a gente não sabe muito bem qual é. A gente sabe, por enquanto, que a gente tem uma candidatura Lula, uma candidatura Ciro, uma candidatura Moro, uma candidatura Dória, eventualmente. Eu digo eventualmente porque a gente não sabe Moro e Dória o que vai sair. De repente eles tentam reproduzir o que o Lula está tentando com o Alckmin, né? E a candidatura Bolsonaro, evidente, não importa com que vice, Bolsonaro é Bolsonaro, tem a força e é diferente do Lula nesse sentido, né? O Bolsonaro tem que provar que é menos radical. Vai pegar quem como vice, né? O Dória? Não faz muito sentido. Agora, a chapa, uma eventual chapa Lula-Alckmin, não é uma trivialidade, porque se a gente pensar na última eleição, o Alckmin, que foi massacrado, não chegou a 5 pontos percentuais, diferente do segundo turno que ele conseguiu provocar em 2006, mas tudo que ele disse em 2006 e tudo que ele disse nas últimas eleições de 2018 sobre o PT e nas eleições que disputou para o governo de São Paulo, ele construiu uma quantidade industrial de declarações contra o PT e contra o Lula. Ele chegou a dizer que se o PT voltar, a corrupção vai continuar. Isso ele disse na televisão, levando a delação do Palocci para a campanha. E o Palocci, no seu processo de delação, seguido de uma desfiliação, na carta de desfiliação, ele fala: sei dos erros e ilegalidades que cometi, assumi minhas responsabilidades, mas não posso deixar de destacar o choque de ter visto Lula sucumbir ao pior da política. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país? Somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou uma seita guiada por uma pretensa divindade? Isso tudo o PSDB divulgou, deu espaço. Como agora superar? É um desafio. Os políticos estão aí para superar os desafios. Seria uma grande novidade com todos os contornos, contradições que a palavra novidade, nesse caso, autoriza a gente a interpretar. Mas é importante que a gente discuta o sentido de um vice, né? Então nós vamos voltar a esse assunto depois, mas deixando no ar o seguinte: tem o vice para ganhar voto. Então, os 5 minutos de televisão do Michel Temer, a construção de uma chapa com o Alckmin, a construção de uma chapa com José de Alencar, vitoriosa, fracassada com Leonel Brizola. E tem o papel do vice para governar. Quer dizer, o Alckmin vai ficar ao lado do Lula
ouvindo as promessas do Lula, que se chocam com as promessas que o PSDB sempre fez, calado durante a campanha, e vai ver sendo construído um projeto de país que é diferente do seu, tudo em nome de chegar ao poder sem escala? E aí, o que isso mostra, né? Sobre o PSDB, nesse caso ele sairia do PSDB, mas sobre o Geraldo Alckmin, que tem uma biografia, sobre o PT, o vice, né? Tá aí, pega o caso do Michel Temer com a Dilma. O Michel Temer participou da chapa com a Dilma e quando ele assumiu o governo, ele fez um governo que é completamente oposto ao governo proposto em 2014 nas urnas. Ainda bem que ele fez isso, mas do ponto de vista de quem votou na chapa Dilma Temer, o projeto de poder seria o da Dilma. No entanto, e digo felizmente, insisto, o Temer não abraçou aquilo depois do impeachment, fez uma coisa completamente diferente. Mas, na hora de governar, o vice não é braço do presidente. Então, esse tema merece uma discussão mais profunda. Queria deixar aqui só o ponto central. Lula, em 2 ocasiões, veio com um vice forte. Brizola em 98, José de Alencar em 2002. Numa deu muito certo, 2002. Na outra deu errado. Tá 1-1. Se prosperarem as conversas com Alckmin, isso vai ser bom para ele, para o projeto do PT, ou vai ser ruim para ele? Vamos deixar no ar.